Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um molde aqui diferentinho, bem legal, para aprender ou pelo menos a gente entender, né, como que se fazem algumas variações, né, da Necessaire Box. É uma variação. Variação é dessa Necessaire da Sewing Times. É uma necessaire pequenininha, sabe? De 8 de largura. O corpinho dela tem 8, não, perdão, 18, tá? E por 10. Então é uma necessaire pequena e obviamente que a gente vai entender como que se faz esse molde para poder fazer necessaires maiores, até inclusive a partir desta. A gente pode fazer esse molde e depois aumentá-lo através da porcentagem, enfim. Bom, o que importa para a gente saber é que essa necessaire, ela é um retângulo de tecido, tá? Sendo que nesse retângulo de tecido vai ser costurado um zíper. Esse zíper virá num canal do zíper, que vai ser costurado a um fole de fundo redondo, o que modifica bastante a contabilidade, entre aspas, da nossa modelagem, tá? O nosso molde, né? As medidas. Então, o interessa para nós é definir isso aqui, ó, tá? É o molde desta parte aqui. O molde do canal do zíper e do fole de profundidade, que é a parte que faz com que a minha necessaire deste modelo tenha uma lateral e uma profundidade. Nós vamos ver que a lateral que foi definida foi uma lateral de 10 centímetros, tá? Foi uma lateral de 10 de altura por 9 de largura. Essa foi a medida que ela definiu para a necessaire dela, tá? E em função dessa medida, ela fez então uma divisão, né? Ela fez uma divisão, ela partiu daqui de baixo, marcou 4 centímetros e falou, essa parte aqui, de 4 para baixo, é aonde eu vou construir meu fole, a minha parte arredondada, o meu fundo da necessaire. E a parte de cima é aonde vai ser construída o zíper, né? A colocação do zíper. Aí ela vai dobrar, né, esse desenho, que tem 9 por 10, porque aí ela vai desenhar e consegue depois cortar. São 2,5 centímetros a partir da dobra, tá? Para poder fazer, então, esse arredondamento que a gente acabou de ver lá na bolsinha, tá bom? Esse arredondamento, então, inclui também o zíper, esse meio centímetro que ela tá removendo ali em cima, marcando, é o meio centímetro do zíper. E o restante é o arredondamento. Ela faz, então, ela mede, dá 13 centímetros, a medida dela, que é a medida que vai precisar, né? Ela vai precisar, porque naturalmente ela já fez anteriormente a medida do tecido. Cortando os pedacinhos, veja, ela exclui aquele meio centímetro, cortando, ela tem o fundo redondo e as laterais onde vai costurar o zíper. Agora veja, eu vou até parar o vídeo aqui para você ver. Essas duas partes, tá? Seria então composta as partes que compõem o canal do zíper. Aqui o meio é o zíper e aqui embaixo então é o fole arredondado. Essas medidas estão aqui, eu anotei todas, tá? É isso aqui que ela fez, né? Ela fez um retângulo de 10 por 9, sendo que nesta parte de cima, que seria o canal onde vai o zíper, ela deixou com 6 centímetros de altura, tá? Então ela definiu que o canal do zíper seria maior do que o fundo, não seria do mesmo tamanho como a gente vê muitas vezes. Ela colocou isso como sendo maior, tá? 60% e 40%. Então aqui é o desenho básico que a pessoa vai fazer para definir esses pedaços aqui, que na verdade nada mais são do que a parte do canal do zíper e essa parte aqui. Então a gente vai fazer essa construção desse molde separadamente, para a gente chegar nesse molde que você está vendo aqui. Esse molde que você está vendo aqui é um molde pronto, tá? É um molde pronto. Eu vou tirar ele daqui, deixar ele aqui
E aí a gente vai construir, tá vendo que eu tô, nem sei onde, tá aqui. Aqui que tá, né, a minha área de trabalho, peraí. Então a gente vai fazer, primeiro, a gente vai raciocinar em cima disso aqui. Uai. O que aconteceu com a minha área? Tá bom. Aqui também é o molde da estrutura, ó, tá vendo? Aqui é da parte do fole. Então, isso tudo já foi feito. A gente só precisa entender isso aqui. É um retângulo que ela fez de 9 por 10. 9 por 10. Mas ela resolveu trabalhar com metade para depois cortar. Como a gente não tem esse problema, né, de ficar cortando, aqui a gente já faz os pedaços, então a gente vai trabalhar só com essa parte de cima aqui, porque ela já vai ter que ser cortada. Poderia fazer inteiro? Poderia, só que na hora de fazer os recortes é bem difícil. Difícil não, perdão, é trabalhoso, porque aí eu tenho que ficar usando a ferramenta forma e separando os segmentos. Então vamos fazer a coisa assim, conforme o entendimento mesmo, tá? O entendimento é de que o fole, que é a parte do fundo redonda, tem 9 por 4 e que o canal do zíper tem 6 de altura por 9 de largura. Sendo que eu vou ter, então, 9, eu vou ter, então, 6. Deixa eu primeiro tirar isso aqui, que é negócio chato para caramba. Então, tá. Eu vou fazer, para não ficar muito comprido, eu vou fazendo vários videozinhos, se for o caso, tá bom? Então, aqui eu vou ter que fazer esta parte de cima aqui. Essa parte de cima tem mesmo quanto? 9 de largura por 6 de altura. Eram 10, mas aqui ficou 6 e aqui ficou 4. Porque ela definiu com esta linhazinha, lembra que ela pôs uma linha aqui? Ela contou daqui para cima 4 e passou a linha para dizer, olha, o fundo é aqui e o zíper é aqui. Então, o zíper aqui é 6 por 9. Só que eu vou fazer pela metade, não vou? Então, eu vou dividir isso, eu vou fazer o quê? 4,5 por 6. Ah, mas por que 6? Porque 6 é o tamanho certinho do meu canal do zíper. É esse aqui, ó, 6 por 9, só que pela metade é 6, 4,5, tá? Então, de novo, 4,5 de largura por... peraí, tá errado aqui por causa da... Ó, tá vendo o cadeado? O cadeado tem que estar aberto, senão ele não aceita. Ele quer fazer a proporção dele, entendeu? 4 por 6, 4,5 por 6. Agora vai dar certo. Meu retângulo vai dar certinho. 4,5 por 6, tá? É esse aqui. Pronto. A gente tem que lembrar só de um detalhe. Esse detalhe tá aqui. Quando ela fez o molde, eu não sei se você lembra, se você não lembrar, a gente vai ver aqui agora, ela marcou isso aqui, ó. Ela era daqui para cá 2,5, certo? Só que aí ela marcou meio centímetro e tirou e removeu. Se ela tirou meio centímetro desse retângulo, esse retângulo não tem mais 4,5, esse retângulo tem 4. E aí, isto aqui, ó, não é mais 2,5, porque perdeu meio centímetro, é 2. Então, eu vou fazer com que esse meu desenho no core eu tenha também 4, porque eu não vou ter que fazer o corte, ó, veja como que ela fez, ó. Ela fez 2,5, lembra? Depois que ela fez esse 2,5, ela veio aqui e tirou meio centímetro, olha. Presta atenção, veja aí, 2,5.
Aí ela faz a curva, né? Ela faz uma curva à mão livre, como ela acha que tem que ser, que vai ficar bonito, ela já tem experiência, então ela vai e faz. Tira meio centímetro desse retângulo de 4,5, 4,5 metade de 9, né? E risca. E risca exatamente na parte de cima. Por que na parte de cima? Porque a parte de cima é exatamente a parte do zíper, tá? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui de cima é a parte do zíper. Então, ela tira esse meio centímetro, que vai ser meio daqui e meio do outro lado, 1 centímetro, tá? Então, ela tirando esse meio, esse 4,5 é 4 e esse 2,5 é 2, tá? Então, é isso aí que eu queria deixar bem explicadinho. Conclusão, olha, eu não vou cortar isso aqui agora, porque, pra quê? Se eu posso fazer isso, ó, 4,0, tá? E tudo isso tem uma explicação, isso que é o mais importante. A explicação lógica do negócio para você sempre fazer e acertar o seu molde, tá? Então, não vai ser mais 2,5, porque eu já cortei meio para fora, então vai ser 2. E aí eu venho aqui e faço essa ferramenta forma, clico em cima do meu retângulo, ele já está ativo e transforma em curvas, tá? E aí eu venho 1, 2, porque cada quadrado desse tem meio, tá bom? Eu estou em 200% aqui, tá? Meio e 2, então eu venho aqui, ó, 1, 2, tá? Eu fiz aqui, ó, 1, 2, tá pronto a parte do molde. Só que eu fiz aqui, tá reto, tá certo, tá? Aqui embaixo tem 1, 2, 3, 4. Tem aquele meio, lembra? Seria 4,5. 4,5 mais 4,5 dá o quê? 9, que é exatamente a largura, que é a profundidade. Então, eu estou trabalhando com o canal do zíper, que tem que combinar com a parte redonda embaixo, que é a profundidade de 9, que ela definiu desde o começo. Muito bem, aqui ela faz uma ligeira, assim, meio encurvadinho. Você pode deixar assim ou pode encurvar. Encurvar é legal, porque você vai aprender que clica com o botão direito, depois seleciona curva e essas setinhas aqui, elas vão servir para você, ó, dar uma mexida aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pronto, deu uma curvinha aqui. Ah, eu quero encurvar mais um pouquinho aqui. Só um pouquinho, pronto, aqui, ó. Mas, não sei, tá muito curvo isso pra mim. Então, eu venho e diminuo um pouco. Pronto, tá? Ela ficou ligeiramente desenhada, ficou bonita. É uma maneira que eu tenho também de aprender a fazer, de trabalhar, né? Com a ferramenta. Isso aqui é importante. Por isso que eu quis explicar, né? Aqui, se não me engano, ela já está em curva, né? Então, ó, tá vendo? Ela ficou pra cá. Olha lá, ela ficou pra cá. Ó, pronto, eu clico aqui e já vai aparecer, ó. Eu quis deixar ela mais retinha aqui. Fica melhor. Ó. Prefiro assim. Achei que ficou bom. Bom, enfim. Ela tá com aquela curvinha que ela propôs lá porque vai ter uma curva embaixo, né? Então, é para ficar mais harmonioso, né? Porque eu tenho assim uma ligeira curvinha aqui, para ficar harmonioso com essa curva daqui. Então, esta parte é esta daqui, tá bom? É essa daqui. Ela tá um pouquinho diferente, porque ela tá mais curvinha aqui, tá? Mas ela tá com os 2 centímetros, ela tem que ter 2 centímetros aqui, ó. Isso é importantíssimo. Acho que aquela lá ficou um pouco maior, mas essa aqui tá certa. Ela tem que ter 2 aqui, e que tem que ter 1, 2, 3, 4 aqui, tá bom? Isso é o mais importante, porque depois eu vou explicar do que se trata. Agora vamos fazer a parte de baixo. A parte de baixo é 9 por 4, é um retângulo também. Só que eu estou trabalhando com metades, né?
Então, ao invés de ser 9 por 4, eu vou fazer 4,5 por 4. Sempre observando, né, aquele zero da curva, que eu não sei porque no meu caso está assim. Não estava. Então, eu tenho 4,5 por 4. Vamos lá? Vamos olhar se está assim. 4,5 por 4. A altura não muda, né? 4,5 por 4. Seria isso, ó. É isso aqui, tá? É essa parte aqui, ó. A parte do zíper aqui que eu falei, tá vendo? Que foi removida. Então, é isso aqui. Aí eu venho e eu vou fazer assim, quer ver? Eu vou pegar e vou curvar com a curva mesmo, tá? Com a curva mesmo, com essa opção de canto redondo. E como eu tenho 4,5 aqui, eu vou fazer com um raio de 4, tá bom? Vai ficar bem, ó, bem curvado, né? Eu posso até fazer com um raio menor, 3, vamos ver como fica. Tá, pode ser assim? Pode. Pode ser assim. Mas eu também posso dar uma mexida nessa curva, se eu quiser. Eu posso fazer isso aqui, ó, tá? E quando eu chegar aqui, eu peço para serem curvas. Quando eu chegar aqui, eu vejo, eu clico, eu já vejo que isso daqui é para eu mexer na minha curva. Aliás, eu tenho que andar para frente, tá vendo? Ó, tá? Aqui também eu tenho que andar para baixo, vamos ver se ela funciona. Às vezes ela não tá. Deu certo, tá bom? Então, ó, eu tenho uma outra curva, né? Mas eu tô com ela na medida, tá certo? O importante é você saber que tem que estar na medida. Olha lá, ó. Ó, aqui, ó. Aqui uma curva mais fechadinha. Então, quer ver? Só para você comparar como cada curva que a gente faz é uma diferente da outra. Ó, aqui, ó. Uma sai diferente da outra, mas a medida não. A medida não pode sair, tá? Ela fica um pouquinho mais bojudinha, tá bom? Então, faça a sua curva, tá certo? Eu gostei dessa, achei essa bem legal, mas pode ser menor, a curva, né? Pode ser menor. Bom, se eu pegar isto aqui e fizer, então, esse tipo de copiar, editar, colar e pedir para aqui para fazer isso aqui, né, para espelhar, eu vou ter aqui a mesma coisa, editar, copiar, editar, colar e espelhar. Então eu tenho isto, exatamente aquilo que você tem aqui, tá? Você tem 1 centímetro de folga aqui no meio, porque é meio centímetro desse e meio centímetro desse, por onde vai passar o zíper. A parte de baixo, redondinha, bonitinha, tá? Eu tenho também para fazer, então, a minha lateral. É exatamente aquilo que a gente viu agora há pouco, lá na 60% aqui, 40% aqui, 6 e 4, ou seja, 10 de altura. Ela definiu que a altura seria 10 e que a profundidade seria 9. Só que o tecido não vai ter o mesmo tamanho, 10. O tecido vai ter 17 com costura e 15 sem costura. A gente vai trabalhar tudo aqui, ó, sem costura, tá? Quer dizer que o tecido que ela define é um tecido de 15 centímetros de altura contra 10 centímetros de altura. Por que será? Porque eu estou trabalhando com curva, né, com curva, e a curva ela faz uma diferença bem grande na hora de eu pregar, tá? Quando eu pegar os tecidos e costurá-los, ele vai se transformar num cilindro, e esse cilindro vai ter que ser fechado por isso aqui, tá bom? Então tá, eu vou deixar esse vídeo assim, desse jeito, pra gente passar pro outro, tá bom? Senão fica complicado não, comprido, né? Fica bem chato para vocês. Então, tá aqui. Essa primeira parte é essa. Definir
profundidade 9, altura 10. Definir o meu canal do zíper, que deverá ter a mesma coisa, né? Deverá ter 9 de largura e 6 de altura. Só que por ser um canal de zíper, na modelagem eu já retiro esse zíper, sendo que ele vai ficar aqui com 4 centímetros ao todo, 2 e 2, 4, tá? E 1 centímetro, que vai dar aqui 8, né? Acho que é isso mesmo, vai dar 1 centímetro aqui, deixa eu ver, 1, 2... ele não vai ter 9 centímetros, teria 4,5 e 4,5, certo? Aí eu tiro 1 centímetro, eu teria desses 9, eu tenho que tirar 1, então eu tenho 8, 4 e 4. É aqui que eu vou contar, perdão. 4 aqui, 8. Aqui é menor. Aqui é menor, porque aqui é que eu vou fazer essa curvatura, tá? Para entrar aqui no molde, para entrar aqui, ó. Tá certo? Que são os 2 centímetros aqui e os 2 centímetros aqui. Isso aqui é importante? Sim, é importante, tá? Ele foi definido através desses 9 centímetros. Por isso que eu falo, você começa tudo com isso aqui, ó, 10 e 9. Altura e profundidade, tá bom? E já já a gente volta com o vídeo na sequência.